Bora falar de mais uma vitória do São Paulo, hein? São Paulo de Crespo, sétimo colocado, 32 pontos. E quanto mais pontos fazer no Campeonato Brasileiro, mais tempo tem para pensar na Libertadores. Se inscreve, ativa o sininho, taca o dedão no like. Compartilha o vídeo com todo mundo. Deixa seu gostosinho que é muito importante pro crescimento do canal. Taca o dedão no like aí, tropa. Deixa seu gostosinho que é muito importante pro crescimento do canal. Taca o dedão no like aí, beleza, mano? Vocês viram aí o São Paulo venceu o Atlético Mineiro 2-0. Jogo tranquilo, favorável. E tinha até um tabu em jogo aí, mano. São Paulo não venceu o Atlético Mineiro desde 2020. E se eu não me engano, no Mineirão já faz um tempo. Lá em Belo Horizonte tem um tabu ainda. Faz tempo que o São Paulo não ganha lá. E no Morumbi fazia tempo que não ganhava. Desde 2020, eu lembro. Desde 2020 foi o São Paulo do Diniz. Venceu 3-0. O São Paulo do Diniz venceu 3-0. O Atlético Mineiro de São Paulo. Que naquela época, lá em 2020, o São Paulo e o Atlético disputavam o título. São Paulo era líder do campeonato, tudo, e passou o carro no Atlético Mineiro de São Paulo. E hoje, de novo, o São Paulo venceu 2-0. O São Paulo de Crespo venceu 2-0 o Atlético Mineiro de Cuca. E o São Paulo jogou bem o jogo inteiro. O Atlético Mineiro teve um time bem mesclado, né? Porque o Atlético tem um jogo decisivo quarta-feira contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil. O São Paulo não joga durante a semana. Então o Atlético poupou algum jogador suspenso. O Hulk não tava. Tem o Scarpa entrou no segundo tempo. Tava até o Júnior Santos, o Rony é ruim, hein, cara? Nossa, agora você vê o tanto que o Rony é ruim. O Rony tem que dar a sorte de ter tido o Palmeiras na vida dele, viu? Porque se não tem o Palmeiras na vida dele, ele ia ser jogador de time pequeno, viu, mano? Como é ruim o tal de Rony. Nossa, tá maluco, rapaz do céu. E o São Paulo, muito bem. São Paulo que entrou com Pablo Maia, Marco Antônio e Bobadilha. E aí o Lucas sentiu a lesão. Infelizmente o Lucas, eu acho que é problema cirúrgico. Aí entrou o Pablo Maia em vez do Rodriguinho. Infelizmente a lesão do Lucas deve ser cirurgia. O São Paulo agora vai tentar recuperar o Lucas pro jogo contra a LDU, que é daqui 3 semanas. Tá certo? O São Paulo agora joga só contra o Cruzeiro no outro final de semana. Aí tem parada de data FIFA. Aí na volta da data FIFA o São Paulo joga contra o Botafogo no outro final de semana, para jogar no meio de semana contra a LDU. Então já tá até anunciando aí, o São Paulo vai preservar o Lucas, vai preparar o Lucas para jogar a Libertadores, mas possivelmente, cara, o negócio do Lucas é cirurgia, cara. E o Lucas talvez não quer também. O São Paulo tá tentando um negócio convencional, tratamento convencional, mas vai ser cirúrgico. E o Lucas provavelmente vai ter que fazer cirurgia para voltar só 100% ano que vem, cara. E tentar recuperar o Oscar, né? O Oscar, tentar recuperar o Oscar, Arboleda e o Lucas para não jogar contra a LDU, com o Tolói, Mailton. E o São Paulo tem agora a oportunidade também para pensar mais na Libertadores, porque tá bem no Brasileiro, né? 32 pontos, São Paulo tá muito bem no Brasileiro. Hoje, um outro problema também, o Marco Antônio saiu lesionado. Na hora ele deu de sentir a lesão na perna, uma dor muscular lá, ele já pediu para trocar. Marco Antônio, melhor jogador do time do São Paulo, tá jogando todo o jogo, né? Melhor jogador do time do São Paulo, tá jogando muito. Parece que ele ia ser até convocado pelo Carlo Ancelotti, ele tava na pré-lista. Aí sentiu a lesão. Tomara, Deus queira que não seja nada grave. Tá certo? Ainda bem que ainda tem um tempo para recuperar jogadores para Libertadores. Libertadores é só dia 19 de setembro. E o Marco Antônio é outro aí que também deve voltar agora só, se brincar, ele deve voltar só no jogo contra a LDU, cara. Foda, hein? Marco Antônio tá indo muito bem. Ainda bem que o São Paulo agora tem volante. Tem o Pablo Maia, que voltou a jogar bem, hoje jogou bem, fez gol. Voltou, tá voltando a ser aquele Pablo Maia de 2023, que chegou à seleção brasileira, que jogou muito com o Dorival, ele e Alisson, lembra? Pode ser uma oportunidade pro Alisson aí, com a lesão do Marco Antônio. O Marco Antônio deve ficar parado umas 2 semanas, no mínimo, mais ou menos. Eu acho que o São Paulo vai preparar o Marco Antônio só pro jogo contra a LDU, lesão muscular, né? O André Hernan até soltou que não é nada grave, o Marco Antônio saiu andando, mas vai preservar ele. Tem o Luan, tem o Luiz Gustavo que tá voltando, e o Luiz Gustavo tá voltando também. O Luiz Gustavo que teve uma lesão séria aí também, tá voltando. Então o São Paulo, no lugar do Marco Antônio ali, tem jogador. O problema é que o Marco Antônio é o melhor jogador do time. Tá jogando muito ele com o Bobadilha.
Vamos ver, daí é a chance, quando sai um é a chance dos outros, né? O Alisson, chance do Alisson, o Luan, então é isso. E tentar recuperar o Lucas. O jogo de hoje, o São Paulo foi bem, o Rodriguinho entrou bem, aí o Rodriguinho, sai o Marco Antônio, entra o Rodriguinho, né? Muita gente encheu o saco, o São Paulo jogou com 3 volantes, onde já se viu jogar dentro de casa. O Crespo tem um sistema de jogo definido, gente. O negócio dele é 3 zagueiros, ele não vai abrir mão desses 3 zagueiros. Aí ele, em vez de tirar o Lucas, na hora que o Lucas ia ser titular. Quando ele vê que o Lucas não ia ser titular, em vez dele botar o Rodriguinho, ele botou o Pablo Maia. Aí tem um monte de São Paulino já enchendo o saco, porra, dentro de casa, jogando com 3 volantes. Mas necessariamente, quando você joga com 3 volantes, às vezes não é defensivo, cara. Marco Antônio, Pablo Maia e Bobadilha são 3 volantes que saem pro jogo. Tanto é que eles fazem gol. O Bobadilha fez gol esse dia. O Marco Antônio tá toda hora no ataque dando assistência. E o Pablo Maia fez o gol hoje, viu, mano? Nem sempre, né, um time defensivo, velho. Porra! Tá certo que o Rodriguinho, eu acho que tem que ser titular mesmo, tem que aproveitar o menino, que o menino tá numa fase boa. Hoje ele entra no lugar do Marco Antônio, foi bem. Ele tem que ser titular agora. E no lugar do Lucas é ele, o menino. Ele tá jogando muito bem, o Rodriguinho. O Henrique Carmo hoje não jogou. Talvez o Crespo quis dar uma segurada no menino, que é outro também. Tá certo? Mas a galera é cornetando o Crespo, porque o Crespo botou o Pablo Maia em vez de botar o Rodriguinho. Onde já se viu jogar com 3 zagueiros dentro de casa, 3 volantes. Pô, o esquema do Crespo é 3 zagueiros, velho. Tá dando certo? Ele tá certo. Tem que abrir mão. Abre mão durante o jogo. Talvez contra o Atlético Nacional ele deveria ter abrido mão dos 3 zagueiros na hora da expulsão do menino lá. Mas ele não, ele é convicto. Ele não abre mão das convicções dele, velho. Pô, os caras não entendem, caralho. Tá certo? Confiro, o Pablo Maia mesmo falou. O Pablo Maia deu entrevista e falou: a gente tá treinando desse jeito. No treinamento ele pede pra gente ir pro ataque. Ele pede. A gente tá treinando. Ele treinou o time com essa formação. O Crespo tem treinado o time com o Pablo Maia, Marco Antônio e Bobadilha. O Pablo Maia falou. E ele falou, aí o Pablo Maia ainda falou que ele pede pros caras ir pro ataque. Ele pede pra gente ir no ataque, fazer gol. O Bobadilha tem feito gol. No gol, o Marco Antônio tá toda hora no ataque e agora o Pablo Maia. Quando vai um pro ataque, o outro fica defensivo, velho. Porra, o Pablo Maia me falou, os caras treinam, caralho. São Paulo jogou bem, esse tapa é ruim demais, mas fez o gol, nossa senhora. E jogou bem demais, mereceu a vitória. Não teve nenhum susto, jogo tranquilo. Errou gol no segundo tempo, principalmente São Paulo jogou melhor, errou uns gols. Cedric Soares tá indo muito bem, a gente tem que ser justo aqui. Ele deu assistência pro gol do Tapia, fez o gol da classificação de São Paulo no pênalti. O Cedric Soares tá indo muito bem. Tem o Mailton, muitos dizem que esse Mailton lateral direito que vai vindo da Chapecoense é muito bom de bola, então vamos ficar de olho nele. Tá certo? Então é isso, Enzo Dias. Tá, o Wendel deve estar recuperando também. O Wendel é outro que deve estar para voltar. E o Wendel, quando ele sai machucado, ele era titular. O Enzo Dias estava na reserva. Então é isso. Então São Paulo, importante vitória, 32 pontos. Quem diria, né, mano? 8 jogos sem perder o São Paulo de Crespo. O São Paulo Zubeldia, a parada foi muito bem pro São Paulo, cara. O São Paulo tava sem rumo. O Vasco, que não ganha de ninguém, perdeu. Quando o São Paulo perde pro Vasco de 3-1, antes daquela último jogo antes da parada do Mundial. Perde 3-1 pro Vasco, não jogando nada. O Vasco atropelando o São Paulo. São Paulo sem perspectiva de melhora. São Paulo do Zubeldia ganhando mais de ninguém. Aí toma aquele vareio de bola do Vasco no Morumbi. Eu falei, puta que pariu. Aí tem a parada que é até o Mundial, né? Parou um mês. E foi importante a parada que deu o São Paulo. Resolveu trocar de treinador, era necessário, e tá aí a prova que a troca de treinador foi muito bem pro São Paulo. Normalmente as trocas de treinador dá certo no São Paulo, nos primeiros 9 meses. O ruim é depois que fica um ano. As trocas de treinador do Flamengo vai muito bem, o Flamengo é campeão sempre. É que o Flamengo tem um elenco muito melhor que o São Paulo, mas as trocas de treinador do São Paulo vai muito bem. Quando o Zubeldia vem, ele foi muito bem no São Paulo também. E o Crespo indo em 8 jogos, 8 jogos sem perder. Perdeu pro Flamengo lá, depois não perdeu pra mais ninguém. Perdeu pro Atlético Paranaense, né? Na Copa do Brasil. Tá certo que na Libertadores não jogou bem contra o Atlético Nacional, mas classificou. É isso que importa. A parada, a gente não tinha... Eu não tava morrendo de medo do Campeonato Brasileiro, agora estamos tranquilos no Brasileirão. E numa busca por uma vaga da Libertadores pelo próprio Campeonato Brasileiro. São Paulo pode sim. Hoje é G7, né? São Paulo hoje é o 7º colocado e tá ali, brigando por uma vaga de Libertadores. Eu acho que São Paulo pode pegar uma vaga de Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Importante
a retomada do São Paulo no Brasileirão, que estava sem perspectiva de melhora, e dá até pra gente focar na Libertadores. Tá certo, mano? Importante vitória do São Paulo de Crespo, indo muito bem. 3-0, 2-0 São Paulo. Sem dó, sem piedade, o Galo virou galinha. Tá certo? Deixa aí, boa semana pra todo mundo. Fica com Deus, tamo junto, boa semana. Vai dar tudo certo, se Deus quiser. Valeu.